alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom fazer o estudo bíblico junto com você. É muito especial, de verdade, a oportunidade que a Canção Nova nos dá. A Bíblia no Meu Dia a Dia é uma metodologia que o nosso pai fundador, é uma herança, né? O Padre Jonas nos deixou para nós. Isso lá nos inícios, a Canção Nova nasce da palavra de Deus. Ele reunido com os jovens, não é? Fazendo uma formação para os jovens, que nós chamávamos de catecumenato, ele ensinou pela primeira vez um método que naquele tempo chamava-se A Bíblia Foi Escrita para Você. E aí depois ele fez alguns reparos no primeiro esquema, né, no livro, e aí ele colocou o nome A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós temos duas formas de fazer o estudo, segundo o Padre Jonas. Aquela primeira, né, tradicional, achar ordem, promessa, princípio eterno, o que Deus me fala e como aplicar isso na minha vida. E essa maneira que nós fazemos aqui na Bíblia no Meu Dia a Dia, nesse tempo que eu apresento, que é a ruminação da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir o seu coração para ruminar comigo a Palavra de Deus, para escutar a voz de Deus, para depois colher, não é, a mensagem que Deus tem para nós hoje e aí sim aplicar na nossa vida pela força da oração. Para isso, vamos pedir juntos o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o caderno, vamos anotar o texto, 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 4a. 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 4a. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Depois disso, Davi consultou o Senhor, perguntando: devo subir a alguma das cidades de Judá? O Senhor respondeu: sobe. Davi perguntou: para onde devo ir? A resposta foi: para Hebrom. Davi pôs-se a caminho de Hebrom com suas duas mulheres, Aquinoã de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal de Carmel. Davi fez vir também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e fixaram-se nas cidades da região de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali em Hebrom ungiram Davi como rei sobre a casa de Judá. Veja só a diferença. Davi já começa tudo consultando o Senhor. Subida que nasce da escuta. E a escuta, ela é algo fundamental para a nossa caminhada de fé. Nós devemos escutar a Deus. O cardeal Sará, que escreveu o livro, né, sobre o silêncio, né, ali, um livro contra a ditadura do barulho, né, ele vai dizer que a voz de Deus é o silêncio e que quem não consegue fazer silêncio é impossível suportar o peso da voz de Deus. Um pregador que não faz silêncio para ouvir a palavra, meditar e ouvir Deus e entregar para ele a pregação, ele não suporta a voz de Deus. Ele vai falar a voz dele mesmo, aquilo que ele quer falar, coisas movidas talvez pelas suas paixões, visão, até mesmo contaminação de uma visão ideológica da palavra. Isso é muito complicado. Então, veja só, Davi, ele escuta, discernimento, consulta a Deus, né? Ele já poderia ali, Saul morreu, então o trono está vago, eu vou tomar posse e pronto, eu sou o rei, eu fui ungido, Samuel me ungiu. Não faz nada disso. Ele age somente depois de ouvir, age somente depois de consultar a Deus. E aqui ele consulta o Senhor. A palavra no hebraico é sha'al. Sha'al. O que significa? Dependência consciente. Davi depende conscientemente de Deus. Davi não quer fazer nada que não seja a vontade de Deus. Tudo tem que ser a vontade de Deus. Ele não pergunta
se a promessa vale, mas ele quer obedecer à promessa, ele quer obedecer a Deus. Subir, Deus manda ele subir, para onde? Para Hebrom. Subir, o que esse subir significa? Assumir a missão, responder ao chamado, aceitar que o reinado será progressivo e não imediato. Ele sabe que ele foi ungido rei, mas ele está aqui. Ao consultar e Deus manda ele subir, ele vai assumir a missão, ele vai responder ao chamado. E a partir dali ele vai entender que o reinado dele será progressivo e não imediato. E o que significa a cidade de Hebrom? Essa cidade, ela simboliza a comunhão, ela simboliza a aliança. Esse é o símbolo ali da cidade de Hebrom. É uma cidade patriarcal. É a cidade das origens, lugar das origens da promessa feita, né? É o espaço da memória da fé. Então Davi está sendo conduzido para ele entender que apesar de humanamente ele ser o rei, ele precisa ser orientado pelo Rei dos Reis. É a memória da fé, da aliança. Ele nunca deve quebrar a aliança. Quando a gente vai chegar lá no final, né, no livro, quando Davi vai morrer, está perto de morrer, ele chama o seu sucessor, que é Salomão, e ele fala para ele: meu filho, você precisa manter a aliança com Deus. Olha como que ele aprende, né? Então, Hebrom, lugar da comunhão, lugar da aliança, lugar das origens da promessa, espaço da memória da fé. Isso precisa ir alimentando o coração de Davi. Deus não leva Davi diretamente ao trono político, mas que é Jerusalém, ao centro político, que é Jerusalém. Deus não fala para ele, vai para Jerusalém. Deus fala para ele na escuta e no discernimento, vai para Hebrom. Não leva Davi para o centro político em Jerusalém, mas para as raízes espirituais em Hebrom. Exatamente porque Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele vai ser um rei segundo o coração de Deus. O verdadeiro reinado começa na comunhão e não na centralização do poder. Quanta coisa a gente aprende aqui com 4 versículos, não é verdade? Isso aqui é uma aula de liderança. Isso aqui é uma instrução para aqueles que assumem cargos de autoridade na igreja, mas também para nós, no trabalho a gente tem cargo de autoridade na nossa casa, e aí a gente precisa aprender, né, a escutar, a discernir, a deixar Deus conduzir, a ter as memórias das promessas de Deus na nossa vida. A gente que está na igreja, a gente que está numa coordenação, que tem um ministério, você que vive, né, o cristianismo, você precisa deixar a glória de Deus prevalecer. Porque a gente anda tão politizado, com política na cabeça o tempo todo, e a gente começa a perder o discernimento, a gente começa a perder a identidade, quem nós somos, a gente começa a se deixar levar somente por esse movimento. Mas o nosso coração precisa se render a nosso Senhor, precisa se render a Deus. A gente precisa voltar às nossas raízes espirituais, a gente precisa ter memória de fé, a gente precisa assumir a promessa de Deus para a nossa vida e principalmente ter um ideal de vida. E eu queria dizer isso para você agora, olhando para você. Qual é o seu ideal de vida? É simplesmente político, politizado? O seu ideal de vida é simplesmente conquistar algo aqui nesse mundo? Agora, se o seu ideal de vida for o céu, a eternidade feliz do lado de Deus, todo o restante vai ser tocado por esse ideal. E você vai morrer por esse ideal. Você não vai abrir mão desse ideal. Você vai permanecer. Davi está sendo um homem segundo o coração de Deus e revelando-se a nós a partir dessa atitude, dessa decisão, daquilo que o próprio Senhor faz a partir da escuta. Eu volto a dizer, a escuta é algo fundamental, principalmente num tempo onde o barulho é excessivo. A dopamina é excessiva no cérebro das pessoas, por causa das telas, por causa de tudo aquilo que nós já sabemos. Não precisa aqui fazer um discurso, mas é importante hoje ouvir essa palavra
e ouvi Deus dizer, suba para Hebrom, suba, assume a sua missão, seja responsável, mas tenha comunhão e aliança comigo. Hoje, o Senhor está nos chamando a essa realidade. Qual é a mensagem que a gente pode colher do texto de hoje? O Senhor é claríssimo em sua palavra e nos chama a um passo concreto de subida. Isso indica que devemos assumir o nosso chamado, a nossa vocação. Todos nós somos chamados à santidade e, com isso, a participarmos do reinado de Cristo. Somente conseguiremos responder a esse chamado mantendo-nos em profunda comunhão com o Senhor e estabelecidos em aliança com Ele. Eis aí o desafio, manter a comunhão, crescer na comunhão, subir na nossa vida espiritual, ter consciência de quem nós somos. Somos filhos, herdeiros, e somos herdeiros do reinado de Cristo. Nesse reinado nós não conseguiremos vivê-lo sem comunhão e sem uma aliança determinada com o Senhor, com a palavra, com os direcionamentos que Ele nos dá. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Vamos rezar? Senhor, obrigado, muito obrigado, porque a sua palavra viva e eficaz me toca e toca nos meus irmãos. Eu só posso agradecê-lo porque a sua palavra fala, a sua palavra cura, a sua palavra direciona, a sua palavra determina o caminho que nós devemos fazer, que eu devo fazer. E hoje, diante dessa palavra, eu quero subir, eu quero crescer, eu quero avançar na minha vida espiritual, na minha comunhão com o Senhor e nessa aliança inquebrantável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da minha vocação, do meu chamado, me propondo ainda mais comunhão e aliança. Aliança e comunhão. Amém. É assim que nós devemos viver. Nós participamos do profetismo, nós participamos do sacerdócio e do reinado de Cristo. Nós só conseguiríamos ser de verdade com comunhão e aliança com o nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.